Gente, paz e bem. Essa aqui é a segunda tentativa, porque na primeira o Matheus me avisou que eu estou sem áudio, mas o microfone está ligado, o negócio está aqui direitinho. Inclusive eu estou com 2 microfones ligados. Matheus, está com áudio? Tem áudio aí, Matheus? Fala comigo. Estou com áudio, amigo. Se eu tiver sem áudio, eu vou tirar esse microfone e áudio normal. Então, não mudou nada, Matheus. Está a mesma coisa, só saí e entrei. Obrigado, amigo. Graças a Deus. Coisas da tecnologia, né? Como eu falei na primeira tentativa, eu dou graças a Deus por estar aqui. E, Matheus, se puder aí, compartilha, né? Curta. Meu único desejo é conseguir falar para vocês do pensamento bíblico, não preso a qualquer tipo de religião. Porque não é nisso que eu creio. Eu não creio que Jesus Cristo ele tenha fundado uma religião. Mas Jesus Cristo ele veio fundar a maneira de ser, de viver, segundo os conceitos do mundo, do reino dos céus, não do mundo caído. Isto é, quando Deus criou o homem, ele criou para que nós vivêssemos no mundo, aqui na terra, fazendo com que todos os conceitos, todos os pensamentos nossos de vida tivessem a revelação daquilo que acontece nos céus. Por isso que quando ele ensina o Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E assim Jesus viveu e ele mostrou aos discípulos como viver e os mesmos deram seguimento a isso. E é sobre isso, inclusive, que eu quero refletir contigo hoje. Eu quero te fazer pensar e peço, que eu sei que é tão difícil para nós que somos envolvidos com tanta religiosidade, porque a inclinação nossa do ser humano é essa. Eu quero que você se abra para aquilo que a Bíblia diz. E eu vou tentar, quero ser instrumento de te fazer pensar segundo a Bíblia. Hoje, a ciência sincera, honesta, verdadeira, ela não nega a existência de Jesus. Hoje, qualquer sociólogo, qualquer historiador, qualquer arqueólogo sincero, ele vai declarar que Jesus Cristo existiu. E ele pode não reconhecer que Jesus Cristo era Deus, ele pode não reconhecer que os milagres foram reais, a ciência pode dizer que Jesus não morreu e ressuscitou, mas o Jesus homem, o Jesus histórico, a ciência não tem mais para onde correr. E repito, qualquer ciência honesta, sincera, ela vai declarar que Jesus Cristo existiu. Mas como isso? Porque a arqueologia e escritos de historiadores, eles comprovam isso. Um exemplo, Plínio e Joséfo não eram cristãos. Eles foram contemporâneos a Jesus e aos discípulos. Repito, não eram cristãos. E quando você vai ler, eles eram historiadores. E quando você vai ler as obras deles, vocês vão ver que todos eles falam de Jesus, e inclusive falam da fé cristã, dos discípulos que deram seguimento a esta fé, a ponto até de morrerem por causa de Jesus Cristo, pela fé que eles tinham, por essa fé de que Jesus Cristo é o Messias, é Deus encarnado, por esta fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a ponto deles não terem medo da morte. E Plínio e Joséfo, contemporâneos a Jesus Cristo e aos discípulos, eles escrevem isso. Repito, eles não eram cristãos. Quando nós vamos pegar ainda a história, em 1961, foi achado, como que eu vou dizer? Foram achados inscrições falando de Pôncio Pilatos, que foi sobre esse que condenou a Jesus, mostrando então que houve, de fato, o homem, Pôncio Pilatos, ele existiu e ele era esse que tinha poder para absolver e para condenar à morte. A gente ainda vai encontrar uma carta do ano 112 da nossa era, de Plínio, um governador de Bitínia, escrevendo para Trajano, que era o imperador de sua época, no ano 112 da nossa época, perguntando orientações que como
esse Plínio, esse governador de Bitínia, tinha que lidar com os cristãos, com os discípulos de Jesus, porque eles criam que Jesus Cristo era Deus e eles adoravam somente a Jesus Cristo. Então ele queria saber do imperador, olha, como que eu trato essas pessoas, que elas aceitam inclusive a morrer por causa dessa fé. E aí eu poderia falar, né, de tantos outros achados arqueológicos, mas a intenção não é essa, mas a intenção é te mostrar ou te aguçar para tu mesmo pesquisares de que o Jesus histórico, o Jesus homem, ele é incontestável, que ele existiu. A ciência, ela se dobra e diz, olha, realmente existiu o Jesus histórico e os achados arqueológicos, os historiadores que nós encontramos contemporâneos a eles, falam sobre Jesus, falam sobre os seus discípulos. Então, se a ciência é que não trabalha necessariamente com a fé, ainda que tenha que ter fé para se fazer ciência, mas isso é um outro papo, eles declaram que o Jesus histórico existiu, como eu e você, que não sabemos só a ciência, como eu estou trazendo para você, mas também temos as experiências pessoais, fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo não somente é o homem, mas ele é Deus que se fez homem, como está em João. Ele é o Messias, o enviado, o ungido, ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Como nós vamos confessar uma fé nesse Jesus e ainda não vamos querer imitar a maneira dele viver? Não vamos crer tão somente naquilo que ele ensinou. E eu vou melhorar devagarzinho isso que eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque se cremos que Jesus Cristo realmente existiu, se cremos que realmente Jesus Cristo é Deus, nós temos que ter uma vida semelhante a Ele, até porque ser discípulo significa ser não somente um seguidor, é aquele que aprende a disciplina, é ensinado por um mestre a ponto de viver tal como esse mestre viveu. No original, a ideia que dá da palavra discípulo é alguém que caminha tão perto do seu mestre, que quando o mestre tira o pé, ele coloca o pé no mesmo lugar do mestre e a poeira do mestre vem sobre ele. Isto é, ele caminha tão junto com o mestre que ele pisa nos mesmos locais e a poeira, isto é, está tão coladinho que quando sobe a poeira vem sobre ele. Então, se de fato cremos em Jesus, e a ciência diz que o Jesus histórico existiu, e se para nós cristãos Jesus é o Senhor, é Deus, nós devemos então viver tal como Ele. Nós temos então que ter uma fé baseada naquilo que Ele mostrou e que Ele ensinou. E quando nós vamos olhar a história de Jesus, Jesus ele é Deus, né? Ele é tremendo. Ele é um revolucionário que não usou de espada, não usou de nenhum tipo de arma humana para fazer a revolução que fez. Ele tão somente mostrou como é que vive alguém que é de Deus, alguém que pertence ao Senhor, alguém que de fato se torna verdadeiro adorador, a ponto de em João 4 ele dizer que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E assim, ele ensinando, ele também viveu. Todavia, nós carregamos uma fé declarada nesse Jesus e temos um montão de costumes, de comportamentos que não tem a ver com quem crê que Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo foi esse revolucionário que, além de ele não ter usado de nenhuma arma humana, nenhuma arma bélica, Jesus Cristo também não tinha patrocínio de nenhum governo. Quem bancava, quem patrocinava, quem era o mantenedor ou quem eram as mantenedoras da obra de Jesus Cristo eram as mulheres. Em sua maioria, mulheres carentes, isto é, mulheres que não tinham grandes recursos, com uma ou duas exceções, que eu não vou entrar agora nessas explicações para não ficar muito grande o vídeo e não sair daquilo que é o meu foco. Então, vamos lá, Jesus não usou de poder bélico.
Jesus não tinha envolvimento com nenhum grande empresário para patrociná-lo. Jesus Cristo, ele não abraçou nenhuma política, ele não fazia parte de nenhum partido. Ao contrário, o comportamento de Jesus denunciava muitas práticas políticas de sua época. Então, não tinha empresário, não usou uma arma bélica, não tinha nenhum partido. Como Jesus também não fez parte, e aí, pasme, de nenhum grupo religioso. Jesus não fez parte dos saduceus, fariseus, essênios, zelotes, e inclusive a maneira de Jesus viver, ensinar, ia contra muitos costumes, muitas tradições, muitas liturgias, muitos comportamentos desses cristãos, ou melhor, perdão, desses cristãos não, corrigindo, desse povo religioso, desses que dentro de uma fé que professava que criam tão somente um Deus, apenas existe um Deus, mas que eram diferentes na sua maneira de viver como quem crer em Deus. Jesus vem e a maneira de Jesus, repito, ensinar e viver, o modus operandi de vida de Jesus contradizia muito dos comportamentos desses, e Jesus não fez parte de nenhum desse povo, nenhum desses. Ele não foi nenhum religioso de sua época. Tu está conseguindo me entender? Eu não lembro, acho que foi hoje. Hoje eu escrevi 2 reflexões, então acho que foi hoje, que estão aí no Instagram. Eu falei que Jesus Cristo, ele não abraçou nenhuma liturgia religiosa. Ele não abraçou nenhum costume, pelo contrário, muitas das vezes ele falava, está escrito, porém eu te digo, quer dizer, ele avançou naquilo que o povo entendia. Um exemplo, se tu deitasse com uma mulher, traduzindo para a linguagem de hoje, você vai ser um adúltero. Porém, eu te digo que se tu olhares para uma mulher, já desejando, já cobiçando, você já cometeu adultério. Isto é, ele foi muito além daquilo que estavam acostumados a crer e ter como base de fé. E aí Jesus Cristo, ele também não escolheu ninguém de grande influência. Você conhece a história dos 12 discípulos? Eram pessoas simples, eram pessoas pescadores em sua maioria. Vai pegar um Mateus que não era bem visto porque ele se tornou um empregado de Roma, a favor de Roma, contra os seus próprios patrícios, porque ele era cobrador de impostos. Jesus fez o seu quartel-general na Galileia, num lugar simples, num lugar pobre, num lugar que até hoje, segundo as pessoas que lá já visitaram, dizem que é um lugar até hoje carente, simples. Então Jesus, ele nasce de uma maneira simples, vai morar num lugar simples, escolhe pessoas simples e ainda assim ele revoluciona o mundo de sua época e o mundo até hoje. Então eu vou recapitular. Jesus, ele nasce no lugar simples, escolhe pessoas simples. Jesus Cristo não teve nenhum partido político, não pertenceu a nenhum grupo religioso, não teve dinheiro de empresários o bancando, e ainda assim Jesus Cristo revolucionou o mundo. Isso não chama a tua atenção? E aí você vai olhar, que é a minha intenção dessa reflexão, para como Jesus viveu de você saber como ele revolucionou o mundo. Jesus, ele viveu dando um amor que o mundo não estava acostumado, que na verdade não conhecia. Um amor que se dá sem pedir nada em troca. Um amor que ama, colocando a sua própria vida em risco. E é isso que ele ensina na passagem do próximo, quando perguntam quem era o meu próximo. E ele conta a historinha que eu e você sabemos do bom samaritano. Jesus viveu ensinando que o amor, ele não quer aplausos.
Por isso, dá a sua mão direita, quando ele vai falar, inclusive, usando o amor na vida de ação social, dê a sua mão direita sem a sua esquerda saber. Jesus viveu dizendo que devemos perdoar a tudo e a todos, principalmente porque nenhum de nós, de fato, é justo. Ninguém é justo. Se o modelo é Deus, é Cristo Jesus, se a balança é a balança dos céus, ninguém é justo. Mas ainda assim nós recebemos o perdão de Deus, mesmo sem merecer. E recebemos esse perdão porque aquele que de fato é justo, morreu como injustiçado para se fazer, e não só injustiçado, mas morreu como injusto, para se fazer justiça em nosso favor que não merecemos. Então ele vai dizer que a gente que recebeu esse perdão, a gente deve perdoar a todos sem acepção, a todos independentemente do que nos causaram. E aí em Mateus 18, eu te convido a ler, ele vai explicar lá que nós recebemos um perdão e uma justificação, como está em Romanos 5, que não merecemos, que não tínhamos como pagar. Então, de tal maneira, nós temos que fazer com o nosso próximo. Perdoar ao nosso próximo. Quando Jesus ensina as bem-aventuranças, ele vai falar que bem-aventurado, que muito felizes são os que têm misericórdia, são aqueles que estabelecem a paz, aqueles que têm fome e sede de justiça, e não de justicismo, mas da justiça que pega aquele que está abaixo, que está caído, que está com dificuldade, e você o coloca, você o levanta, você o leva a uma vida de equidade, a uma vida justa, a uma vida que não passe necessidade. Quando vai falar dessa prática de fé, Jesus vai falar que a verdadeira adoração ao Senhor é assim, é vivendo assim. Então Jesus ele nunca fala sobre costumes, tradições, liturgias que devemos ter. Inclusive quando em João 4 ele vai encontrar uma mulher que a própria sociedade a deixava de longe, era uma mulher marginalizada, estava à margem da sociedade, que lá em João 4 ele encontra a mulher samaritana. Ele vai falar para essa mulher que não existe mais lugar de adoração. Não, Deus não está preso à geografia, Deus não está preso a um CEP, Deus não está preso a um lugar. E ele fala para a mulher samaritana, vai chegar a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele está dizendo que a maneira como ele viveu, e espera que nós vivamos, e seus discípulos aprenderam isso, essa é a maneira de adorar a Deus. E aí é óbvio, amados, que eu poderia ficar aqui muito tempo falando, mas eu não quero passar de meio-dia de jeito nenhum. E quem chegou depois, eu te peço, por favor, veja lá do comecinho para ver a explicação que eu dei. É um prazer tê-los aqui. Peço que, se tu entenderes que é bênção, que compartilhe, que curta, que comente. E aí Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, adoração ao Pai não tem a ver com regrinhas, não tem a ver com liturgias, não tem a ver com nada disso. É o teu ser. É o teu ser que, entendendo quem é Deus, vai viver para a glória de Deus. Então a vida toda é uma vida de adoração, é uma vida de culto, é o trabalho, é o estudo, é dentro de casa com a família. Inclusive, ele vai dizer que tudo tem que começar dentro de casa. Esse é o primeiro lugar que nós temos que ter uma vida que o adore. E aí quando a gente vai pegar os discípulos de Jesus, vão ver que eles vivem dessa mesma maneira. E Jesus faz uma revolução, que ele muda a ponto de alcançar os religiosos, dos quais ele não fez parte de nenhum grupo, como eu falei anteriormente, a ponto de alcançar os políticos, e inclusive ser preso e condenado por causa dos religiosos e dos políticos. Mas ele os alcança, e sem usar nenhum tipo de arma, e porque ele não tinha nenhum envolvimento de dependência com os políticos. A dependência dele era tão somente à vontade do Pai. A gente vai ver que Jesus Cristo ele revoluciona a ponto de ter que ser condenado, mesmo não tendo sido achado nada contra ele.
Porque Jesus Cristo, ele mostrou que viver o reino de Deus, que ser um revolucionário no mundo caído, no mundo do pecado, é viver como se o reino dele de fato estivesse dentro de nós. E foi isso que ele ensinou. Ele falou que o meu reino não é desse mundo, o meu reino está dentro de vós, está entre vós. Por isso nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, embaixador de Cristo. Mas sabe o que a gente fez? A gente disse que crer nesse Jesus, e aí eu vou começar pelo Jesus humano, que a própria ciência hoje declara que o Jesus homem, ele existiu. Mas no nosso caso, enquanto cristãos, cremos no Jesus que é Deus. E aí olhamos como ele viveu e achamos que essa maneira de vida não basta. E aí a gente vai criando métodos, liturgias, e brigamos por causa de métodos e liturgias e costumes e tradicionalismo para dizer que é só isso que agrada a Deus ou é somente através dessa maneira que Deus vai ser agradado. Nós ferimos um ao outro por causa disso. Nós criamos divisões por causa disso. Um montão de nomenclaturas de templos vão se abrindo por causa disso. Porque não entendemos ainda que para fazer a revolução dos céus, para sermos realmente dos céus, basta vivermos como Jesus. Basta vivermos como os discípulos de Jesus. E aí vamos saber que todo lugar é lugar de adoração. Vamos saber que o verdadeiro adorador, ele nasce no coração. Vamos saber que o mundo é a nossa paróquia, como disse John Wesley. E que todo lugar, todo tempo é lugar e tempo de cultuar a Deus com a própria vida, com um testemunho. Vamos não mais sermos movidos pelas políticas, pelas religiões desse mundo, pelos valores desse mundo, mas vamos ser guiados, movidos pelos conceitos dos céus. É por isso que Jesus falou: acumule tesouros nos céus, os valores são de lá. Amados, como nós voltamos à religiosidade dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Quando vem a reforma protestante, o desejo de Lutero era justamente isso, dizer que, olha, não são essas regras de fé, essas regrinhas humanas que nos fazem cristãos. O justo, ele vive pela fé, somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é a favor imerecido. E Deus não precisa de coisinhas para que o adoremos, Deus precisa de um coração que se rendeu completamente a Ele. É esse que Ele busca, que está dizendo que lá Ele busca. E aí, terminando, esse negócio de buscar coisas para dizer que através dessas coisas nós vamos adorar a Deus, de fazermos de lugares, não entendendo o que ele falou para a mulher samaritana, não entendendo o que ele falou que o reino dele está dentro de nós, não entendendo o que ele falou que o templo seria destruído como foi no ano 70, a gente vai consagrando locais, né, para dizer que aquele lugar é santo, é mais santo do que outros lugares. A gente vai fazendo essas coisas e essas coisas tiram tudo que Jesus conquistou na cruz, porque Jesus nos basta. Como também, repito, ferimos uns aos outros por causa dessas coisas. E aí o Evangelho e a revolução que o Evangelho, a Boa Nova, ela criou e continua criando, causando em um montão de lugares aí na Terra, nós que nos tornamos religiosos, nós para quem a reforma tem que acontecer de novo, vamos voltando a costumes do Velho Testamento, vamos criando novas coisas para dizer: Deus só vai atuar se você vier 7 vezes aqui, se você fizer 7 vezes isso. A gente adora, né, o número 7, que significa plenitude, perfeição, algo que está completo. Nós vamos dizer que a adoração tem a ver com um lugar e não tem a ver com a vida. Nós vamos pegando coisinhas e criando religião, enquanto que o Jesus revolucionário
Paz, Emília, Deus abençoe. Depois ouça aí, por favor, desde o começo, e se achar bênção, compartilhe. A gente vai criando tudo que Jesus Cristo veio mostrar que não é para ser criado. A gente vai ferindo pessoas por quem Jesus Cristo morreu. E a gente acha que a gente é espiritual. É espiritual porque crê em coisas. É espiritual porque crê em tipo de liturgias. É espiritual porque crê em dogmas. Mas que não conseguiu entender que a verdadeira espiritualidade tem que estar em amar a Deus acima de todas as coisas. E amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, porque é o que ele vai dizer em João 13. João 17, ele vai dizer que como o Pai enviou a Cristo, Jesus dizendo, nós também somos enviados. Sabe, eu quero muito que tu entendas essa reflexão, como eu quero. E repito, não tem a ver com religião, Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio dizer, olha, quem é do reino de Deus vive dessa maneira. Vive da maneira que o Pai é glorificado. Vive da maneira que a vontade do Pai é realizada. Vive da maneira que o amor de Deus seja derramado através daqueles que são cidadãos dos céus, para tudo quanto é canto e sobre todos, e repito, sem acepção de pessoas. Por favor, eu com carinho e com assim, a singeleza do coração, crendo que o que eu estou falando é Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia e a pensar naquilo que eu falei, se está em conformidade com a vida de Jesus, com a vida dos cristãos, para que os que são da metodista, com a vida de John Wesley. Veja só como esses revolucionários viveram. E repito, Jesus não pegou em nenhuma arma. Jesus ele não participou de nenhum grupo político, não teve nenhum empresário bancando, não fez parte de nenhum grupo religioso. Escolheu pessoas simples que a sociedade com certeza não escolheria. Fez a sua concentração numa cidade simples na Galileia, mas revolucionou o mundo, porque ele viveu o padrão do reino de Deus. Ele fez da vida dele a adoração ao Pai. E repito, como está em João 4, a ponto de ele dizer que a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Você chegou depois, eu te agradeço, mas te peço, ouça lá, assista lá desde o começo, e se tu entenderes que isso pode abrir entendimento de alguém, se isso é palavra de Deus, eu te peço em nome de Jesus, compartilhe, faça chegar a outras pessoas, porque, repito sempre, eu até conversava isso com a minha filha ontem, minha única vontade é espalhar a palavra do Senhor, é fazer o reino de Deus conhecido. Que Deus te abençoe. Até sexta, se Deus permitir, às 11h30. Um abraço.